sou a professora Cláudia Gomes. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos lisos e escuros na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa azul marinho e um lenço vermelho no pescoço. Se te perguntarem se a Terra é redonda e que gira em torno do Sol, ou se o universo é infinito, você vai responder? Vai, né? Se te perguntarem se você crê que o seu Deus está em todas as coisas, em todos os seres vivos, nas plantas, nos animais, em todas as coisas que existem no mundo, você vai responder? Ou ainda, se te perguntarem se você tem alguma religião ou não acredita em nenhuma religião, você vai responder? Vai, com certeza você vai. Porque hoje em dia você pode responder com toda sinceridade a essas perguntas sem receio algum de punição por parte do Estado ou do governo. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que responder a essas perguntas que eu fiz a você era como se fosse uma sentença de morte. Houve um tempo em que essas perguntas poderiam te levar à morte. Acredita nisso? Então, nessa aula de hoje, vamos estudar a Reforma Católica, suas causas e consequências. E para a gente entender esse processo que permitiu que hoje a gente possa responder a essas perguntas que eu te fiz, sem medo, vem comigo que eu vou te contar essa história. Lá no século XVI, as novas religiões chamadas protestantes, principalmente o luteranismo e o calvinismo, provocaram um grande impacto na Igreja Católica, que perdeu poder político, econômico e uma enorme quantidade de fiéis. Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, os líderes católicos começaram a reagir aos movimentos reformistas, iniciando também a própria reforma, conhecida como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Foi então que em 1545 o Papa Paulo III convocou as principais autoridades católicas para participarem de reuniões a fim de discutir formas de combater o movimento protestante e reavaliar a conduta dos líderes do catolicismo. Esses encontros ocorreram na cidade italiana de Trento, por isso ficaram conhecidas como Concílio de Trento. Ao final dos debates, em 1563, as autoridades católicas rejeitaram a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina de predestinação de Calvino e decidiram também a obediência absoluta ao Papa, o chefe supremo da Igreja Católica, reafirmação dos dogmas católicos, fim da venda de indulgências e objetos ou relíquias sagradas, a criação dos seminários com o objetivo de melhorar a formação dos padres, tinha até padre que não sabia ler, elaboração do Índex, uma lista de livros proibidos que para eles desrespeitavam os dogmas católicos, decidiram a manutenção do celibato e o culto dos santos e a reativação da Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, encarregados de julgar e punir os hereges. Mas apesar de recuperar fiéis em algumas regiões da Europa e fortalecer sua expansão pela Península Ibérica, as ações da Contra-Reforma não foram suficientes para restaurar a unidade da cristandade. Os efeitos da Reforma Protestante jamais poderiam ser apagados. Na segunda metade do século XVI, a cristandade estava dividida, mais do que nunca. E o efeito prático disso foram vários conflitos violentos, originados pela intolerância religiosa. Um dos maiores massacres da história envolvendo duas religiões cristãs ocorreu na noite de São Bartolomeu, entre os dias 23 e 24 de agosto de 1572, quando católicos assassinaram dezenas de milhares de huguenotes, que eram os calvinistas na França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram assassinados nessa noite. Com a desculpa de celebrar o casamento entre o rei
Henrique de Navarra, chefe da dinastia dos Huguenotes, e Margarida de Valois, a princesa da França, irmã do rei Carlos IX, alguns milhares de huguenotes de todo o país foram convidados a participar das festas de casamento. Mas, na verdade, foi uma terrível armadilha feita pelos católicos. Henrique de Navarra sobreviveu à noite de São Bartolomeu, mas 4 anos depois conseguiu fugir da França, retornou ao seu reino na Espanha e anos depois subiu ao trono francês. Como rei, concedeu igualdade de direito entre os católicos e huguenotes na França. Nesse contexto de reação às reformas protestantes, a Igreja Católica sabia que precisava de novos fiéis. Foi com essa finalidade que o militar espanhol Inácio de Loyola criou uma nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus, em 1540. Os membros dessa ordem ficaram conhecidos como soldados de Cristo, pois Loyola estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência, praticamente militar. Tinham como objetivo expandir a fé católica e expandir e divulgar o catolicismo, além da Europa para a Ásia, a África e a América. No Brasil, durante a colonização portuguesa, os jesuítas foram responsáveis pela catequese dos indígenas e pela criação dos primeiros colégios. O problema é que, com essa ideia, eles foram os grandes responsáveis pela destruição da cultura nativa de vários povos originários, os povos das Américas. Hoje em dia, a ordem jesuíta continua bastante influente na área da educação, responsável por diversos colégios e pelas pontifícias universidades católicas, as PUCs, que são importantes universidades até hoje. Foi também durante a Contra-Reforma que o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que já havia sido criada desde a Idade Média. Mas nesse contexto da Contra-Reforma do século XVI, esse órgão da Igreja voltou com força total. Ele era encarregado de vigiar, julgar, punir qualquer pessoa acusada de heresia. E era considerado herético alguém que se opunha aos dogmas estabelecidos pela Igreja, que fosse contrário aos preceitos estabelecidos pela fé católica. Um exemplo de intolerância católica foi a condenação de Domênico Scandella, conhecido como Menóquio. Ele era um moleiro, dono de um moinho, numa cidade italiana lá do século XVI. Ele foi perseguido pela Inquisição porque interpretava a Bíblia de acordo com a sua racionalidade e tentava entender de onde vinham os seres vivos, os homens e os anjos. Menóquio também criticava o clero católico por comercializar os sacramentos, explorar e oprimir o povo. Por isso, Menóquio foi processado, torturado e, no final, condenado à morte pelo Tribunal do Santo Ofício. A gente sabe disso por causa do livro do historiador Carlos Ginzburg. E olha que doido! Nesse período, qualquer um poderia ser um delator, ou seja, acusar alguém de suspeito de heresia. E mais, a identidade do delator era preservada e muitas vezes aquele que foi acusado nem sabia qual era a acusação sobre ele. Às vezes, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor no tribunal. E conforme as respostas, ela podia ser condenada à perda de bens, terra, casa, móveis, à prisão perpétua e até à morte na fogueira. Os juízes do Tribunal da Inquisição não hesitavam em utilizar a tortura para obter confissões e condenaram à morte milhares de pessoas acusadas de heresia. Essa foi a pior forma usada pela Igreja Católica para reprimir e punir seus adversários. Mas quem eram os principais alvos dessa perseguição? Entre os perseguidos estavam os chamados cristãos novos, que eram pessoas recém-convertidas ao catolicismo, muitos dos quais eram judeus ou muçulmanos. Muitos cristãos novos sofriam perseguição porque ficavam sob a suspeita de manter suas antigas crenças em segredo. Mas foram nós, as mulheres, que sofreram muito nesse período. A Inquisição definia como feitiçaria ou bruxaria todas as crenças e rituais mágicos religiosos, praticadas mais comumente e associadas às mulheres.
Milhares delas foram perseguidas, condenadas à morte na fogueira, sob a acusação de feitiçaria ou bruxaria. Existiam manuais que eram utilizados durante esse período de caça às bruxas e orientavam os inquisidores sobre como identificar, interrogar e extrair confissão dos processos. E sob tortura você confessa qualquer coisa, né? Mesmo nas regiões onde o protestantismo era maior, a perseguição e a intolerância religiosa também acontecia. Lá não havia tribunal do Santo Ofício, mas qualquer discordância com os dogmas protestantes era passível de perseguição e condenação. Os protestantes, os luteranos ou calvinistas também perseguiram as mulheres. Qualquer acusação de adultério ou bruxaria eram consideradas crimes, e elas eram perseguidas. Até na Inglaterra anglicana instaurou-se a caça às bruxas e centenas de mulheres acusadas de bruxaria foram condenadas à morte. Ou seja, católicos, protestantes e anglicanos perseguiram as mulheres. Todo mundo perseguiu as mulheres. No Brasil, a Inquisição se iniciou a partir do século XVI, quando o Tribunal do Santo Ofício enviou inquisidores aqui para o Brasil para investigar acusações de heresias. O principal alvo das investigações em terras brasileiras foram os cristãos novos, acusados de permanecerem adeptos do judaísmo. Além de cristãos novos, a Inquisição no Brasil perseguiu também feiticeiras, homossexuais e o sincretismo religioso, ou seja, a mistura de práticas cristãs, indígenas e africanas. Adivinhações, fabricação de ungüentos, de pomada, de porções mágicas, feitiços, benzeduras e usos de amuletos eram algumas das crenças e práticas compartilhadas pela população colonial aqui no Brasil. Após a investigação, os acusados podiam ser presos e levados a julgamento em Portugal. No Brasil, cerca de 1.100 pessoas foram investigadas, entre as quais cerca de 30 delas foram condenadas à morte na fogueira. Ou seja, aquele chá que cura a gripe ou um óleo para curar uma ferida que a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia faz para curar a gente, teria sido considerado feitiçaria. Dá para acreditar nisso? Felizmente, a Igreja Católica reconheceu o horror desse período nos anos de 2000, quando o Papa João Paulo II pediu perdão pelos crimes da Inquisição. E atualmente, o Papa Francisco I pediu perdão aos protestantes e membros de outras igrejas cristãs pela perseguição de católicos no passado. Ainda falta que todas as religiões peçam perdão a quem? Às mulheres, durante o período da Inquisição, não é? E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a história da igreja no Ocidente, vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje? Vimos a crise causada pelas igrejas da Reforma que dividiram a cristandade. Vimos que a reação da Igreja Católica foi a Contra-Reforma após as conclusões do Concílio de Trento. Vimos que a Igreja Católica instalou a perseguição e reavivou a Inquisição. Vimos que todas as religiões perseguiram as mulheres e vimos que no século XXI a Igreja Católica pediu perdão pelas suas ações no passado. A partir do século XVI, os embates entre protestantes e católicos resultaram em perseguições, crueldade, violência e morte. Felizmente, hoje em dia, a maioria das sociedades tem liberdade religiosa como norma, mas ainda existe em alguns lugares onde a intolerância religiosa acontece. No século XX, era comum as ações chamadas terroristas do exército irlandês, o IRA, que era uma luta entre católicos e protestantes ingleses. No século XXI, temos visto ações de grupos islâmicos, que são minoria, mas que atacam cristãos no Ocidente. E também temos visto aqui no Brasil cristãos atacando praticantes das religiões de matriz africana. Pensando nisso, o desafio que eu deixo para você é: pesquise o que é um Estado laico e qual a importância dele para respeitar todas as religiões. Depois desse desafio, a nossa aula fica por aqui e eu espero você para a próxima aula. Tchau!